O Galo goleou o Mineirão, venceu o Manaus por 4-1, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e eu vou trazer aqui os meus destaques sobre essa vitória do Atlético. Meu nome é Vitor Barbosa, sou jornalista, bem-vindo ao canal Análises Galo e se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva, ative as notificações, porque isso ajuda muito. Do Atlético, Hulk no meio, passou. Uma vitória tranquila no Mineirão. O Atlético em nenhum momento foi ameaçado pelo Manaus e também não poderia ser diferente. Mesmo contra um adversário muito frágil, o Atlético não demonstrou em nenhum momento nenhum tipo de salto alto que poderia atrapalhar a performance da equipe em algum momento do jogo. Alto nível de concentração para poder recuperar a bola, para poder se proteger de contra-ataques, para se movimentar no ataque, envolver o adversário que não se abriu, que não saiu de trás, mesmo quando sofreu os gols. Vale destacar que o Manaus continuou se defendendo, jogando de maneira recuada, mesmo sofrendo os gols. Então, o Manaus em nenhum momento se abriu, escancarou para o Atlético, né, cedendo espaço. O Atlético teve que girar a bola, teve que buscar muita movimentação, jogadas pelas laterais, jogadas pelo meio, para poder entrar na área do adversário e fazer os seus gols. É legal destacar a partida que fez o Natanael, mais uma vez consistente, justificando uma das contratações mais interessantes que o Galo fez nesta janela. Gabriel Menino, mais uma vez, muito bom, estava com liberdade ali como segundo volante, apoiando bastante o ataque, apareceu para poder finalizar, foi até meio que azarado ali o chute, algumas finalizações do Gabriel Menino, se vai um pouquinho mais para um canto ou para o outro, já poderia ter marcado o seu primeiro gol com a camisa do Galo. Coelho, mais uma vez, muito intenso, muito participativo, contribuiu com um gol e com uma assistência, aniversariante do dia, fez um gol com a perna esquerda e depois deu uma assistência para o Daverson, que havia entrado no segundo tempo, marcar o que foi o quarto gol do Galo na partida. E alguns lances sobre o Rony no jogo que definem muito bem o que é o jogador e o que o Atlético pode esperar. Assim, o que eu espero do jogador no Atlético, tem uma análise sobre ele aqui no canal e está muito alinhado com as expectativas que eu tinha sobre o jogador. O primeiro é uma oportunidade clara perdida ainda no primeiro tempo. E eu destaquei aqui que o Rony ficou marcado no Palmeiras por perder algumas oportunidades como aquela. E no segundo tempo, no segundo tempo, o Rony marca o gol numa boa movimentação, ele se movimenta já projetando o corpo para poder fazer uma boa finalização e marcar o seu gol. E depois o Rony marca um outro gol. Né, o Bandeira tinha assinalado impedimento, se tivesse VAR talvez poderia ter ali uma discussão, uma análise melhor, mas seria o segundo gol do Rony. E um outro lance, que foi uma finalização do Caio Paulista, que ele vai de carrinho na bola para poder tentar completar a finalização, e é um cara que brigou muito, do lado direito, do lado esquerdo, se movimentou, buscou jogo, e ele é esse jogador. É o jogador que ele pode ser criticado, e justamente por algumas oportunidades perdidas, mas não tem faltado entrega, não tem faltado intensidade, não tem faltado movimentação. E se o torcedor espera do Rony um cara que vai brigar até o último minuto de jogo, ele tem entregado isso e tem respondido às expectativas do torcedor. O Atlético sofreu um gol em um lance, um dos poucos momentos de desatenção no jogo, que aí deram espaço para que o jogador do Manaus pudesse preparar melhor a finalização, mas foi um momento de rara felicidade do jogador do Manaus, que acertou uma pedrada no gol do Everson, que acabou aí com uma grande sequência que o Everson e que o Atlético estava sem sofrer gols. Mas esse é o grande resumo, na minha opinião. Um jogo tranquilo, e que foi tranquilo porque o Atlético fez ser tranquilo. O Atlético conseguiu converter a superioridade técnica que tem no placar. E fez isso por conta de um jogo com muita aplicação, sem a bola e com a bola, muita correria, muita movimentação no ataque. A gente percebe que é uma movimentação coordenada. Você via o Alisson, que fez um gol também, você vê o Alisson aberto pelo lado direito, você vê o Coelho pela esquerda, depois você vê o Rony saindo da área para se movimentar, aí ora o Coelho cai pela direita, o Alisson que estava pela direita vai por dentro. Você vê essa movimentação dos dois lados, dos jogadores que estão por fora e por dentro, trocarem de posição e confundir bastante o adversário. Então, um ataque muito intenso, de muita movimentação e um time muito aplicado para poder recuperar a bola e buscar a verticalidade. O Atlético de Cuca, embora tenha enfrentado adversários
bem inferiores tecnicamente, tem feito o que deve ser feito, tem demonstrado, na medida do possível, um repertório ali na hora de atacar o adversário, e isso vai ser muito importante ao longo da temporada. O elenco do Atlético vai se reforçando aos pouquinhos, e é o que eu sempre digo, elenco é fundamental. Eu sei que o torcedor, quando o resultado não vem, quer dispensar todo mundo. Manda o Igor Gomes embora, manda o Rabelo embora, manda fulano embora, manda o Daverson embora. Mas esses jogadores que são reservas são importantes, né? O Igor Gomes entrou na partida contra o Manaus e já ia dando uma excelente assistência para o Rony, no gol que foi assinalado em impedimento. Então ter banco é importante. Esses jogadores que vão entrar na segunda etapa e vão conseguir movimentar o jogo, contribuir competitivamente para o jogo, e cabe ao Cuca extrair o melhor desses jogadores. Ter banco é importante, o Atlético não pode, de maneira alguma, ir para as competições de 2025 com um banco defasado e desqualificado. É importante seguir qualificando o elenco, justamente por conta de um calendário longo, que conta com diferentes competições, e também porque o Atlético vai enfrentar em 2025 adversários muito, mas muito superiores aos adversários que tem enfrentado até aqui nessa temporada. Mas muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e deixe nos comentários os seus destaques sobre essa vitória do Galo.